Começamos mais um bate-papo com o Geraldo Câmara aqui no Armazém Guimarães. Armazém Guimarães, bom todo, mas bom todo mesmo, vale a pena, viu? Sinceramente, vale a pena. E é aqui que eu recebo os meus convidados, gente que eu gosto, gente que tem o que falar, gente que tem experiência em vários setores. É por isso que hoje eu estou trazendo um ícone para nós aqui do rádio, um ícone da publicidade, de tudo, que se chama Jorge Moraes. Quem não conhece Jorge Moraes? Como é? Ah, então você é de fora, tá certo, tudo bem. Então trate de conhecer, porque vai valer a pena. Jorge Moraes, que prazer enorme, que bom receber você. Ô Geraldo, antes de agradecer a oportunidade de estar aqui conversando com você, eu queria fazer uma pergunta. Eu vou inverter aqui fazendo uma pergunta. E é? É. Você acredita em coincidência? Claro que sim. Sim. Claro. Pronto. Nós estamos no mês de agosto. Perfeito. Estou fazendo esse mês 50 anos na imprensa. Que maravilha! Eu comecei em 1972. Que beleza. 72 para 2022 são 50 anos. Verdade. Oficialmente, eu posso dizer que foi em 2003, porque a carteira profissional, ela só foi assinada em 2003. Perfeito. Mas eu comecei que maravilha, em 1973, mas eu comecei em 1972. Que coisa boa. Então você está me dando um presente. Que coisa. Então você acredita em coincidência? 50 anos, acredito. Acredita? Acredito. Pô, você está no bate-papo, fazendo 30 anos de bate-papo. 30 anos ininterruptos. Rapaz, com 28 mil entrevistados. Que maravilha, Geraldo. Olha. Então receber você aqui hoje, que coisa boa. Essa tabelinha vai ser muito boa, porque boa. Tem um detalhe. Você, há muito tempo que eu não encontrava Geraldo. Quando foi o mês passado, em julho, eu estive lá com o pessoal do Procon na TV cidade, Cidadã. A TV Cidadã. Isso. TV Senado Cidadã. Isso. A Rádio Senado Cidadã. Isso. E lá o Geraldo disse, rapaz, há quanto tempo que eu não lhe vejo, Verdade. Vamos conversar um pouco, vamos ao programa. Eu digo, é só marcar. Aí ele marcou exatamente no mês de agosto. Olha que quando coisa eu tenho boa. esse carimbo Que coisa de boa. 50 anos. Que coisa boa. Para mim é uma honra, Parabéns, meu amigo, parabéns. Muito obrigado de estar aqui do seu lado, marcando essa data, marcando esse momento, que para mim é histórico. Que coisa boa. E eu fico muito feliz de ver isso, porque eu sou também daqueles persistentes, sabe? Sim. Os neurônios não param de funcionar, eu quero continuar e continuar cada vez mais. Então nós vamos nos dar muito bem nisso. E tem um detalhe, porque a gente é da época que dizia assim, eu sou da imprensa. Hoje o cara já passou, não, eu sou da comunicação, e hoje não, eu sou da mídia. É verdade. Não, mas a gente vem da época da imprensa, que era tudo, era rádio, jornal, televisão, tudo. Então a gente dizia, não, eu sou profissional da imprensa. Você é um menino, rapaz. Você começou em 72, eu comecei em 61 na extinta TV Rio. Exatamente. Mas o entrevistado é você. Não, exatamente. Me conta uma coisa. Você tem muito mais história. O que foi que mordeu você há 50 anos atrás para entrar nessa área dificílima, gostosíssima? Sem dúvida nenhuma. E se tivesse que fazer tudo de novo, faria novamente. Isso é muito bom. Eu morava num bairro, na casa da minha mãe, na Ponta Grossa. Certo. E fui morar vizinho a mim, um locutor da rádio difusora chamado Edivaldo Alves. Certo. Vivinho da Silva, com muita saúde que aí. Bom. E eu via todo dia uma rural, naquela época, uma rural da radiodifusora, encostando para ir buscar ele para levar para a rádio. Aí um dia eu me aprontei todo, aí tive a coragem, com 18 anos de idade, de chegar até ele e dizer, você me mostraria a radiodifusora, que eu tenho a maior vontade de conhecer uma rádio. Aí ele disse, agora, entra aqui. Aí eu beleza. Fiquei o dia todo lá, o povo da família me procurando e eu lá na rádio. A partir daí, eu comecei a ir mais vezes, comecei a praticar, porque naquela época não existia estágio. Não, estágio de jeito é coisa algum. nova. Exatamente. Época era praticar. Eu comecei a praticar, o meu diretor de programação lá era Márcio Canuto. Márcio Canuto tinha saído da Gazeta e foi para a radiodifusora e era o nosso diretor lá de programação. Boa. E o chefe de esporte era Sabino Romariz. Romariz. Enfim, então era esse grupo que eu encontrei na época e que eu recebi a oportunidade. E a partir daí
eu não larguei mais. Mas como foi que você, por exemplo, num determinado momento, você disse assim, esporte. Esporte do rádio sou eu. Porque... E esporte no rádio é você até hoje. Porque eu vou lhe dizer uma coisa. Em 1970, 2 anos antes, 25 de outubro, eu estava no Rei Pelé, na geral, para ver a inauguração do Estádio Rei Pelé. Do Estádio Rei Pelé. Seleção alagoana contra o Santos do Pelé. E o Pelé estava lá. E eu assistindo aquilo ali na geral, tinha tanta gente que eu tirei o pé, aí fui colocado de novo no local, não tinha mais espaço. Não tinha espaço de tanta gente. Mais de 40 mil pessoas no estádio, que depois de tanto tempo encolheu. É o mesmo estádio, mas hoje só cabe 20 mil pessoas. Exatamente. Como o Maracanã. Eu conheci o Maracanã com 200 mil. Ah, muito bem. Resultado. Aí eu ficava olhando ali pro gramado e olhando os repórteres trabalhando. E eu dizia, um dia eu vou estar ali naquele gramado. Eu não estaria lá como jogador, porque sim, claro. era muito ruim como jogador. Então eu não seria árbitro, não seria dirigente, eu vou ser repórter. E de esporte. Foi aí que começou essa minha vontade. Só que depois do esporte, já fiz política, já fiz geral, sem dúvida. Já passei em tudo que é iniciativa rádio, jornal, privada também, e tudo. Ensino, educação. Mas comecei no esporte por conta de estar na inauguração do Estádio Rei Pelé. Muito bom. O terreno onde foi construído o Estádio Rei Pelé era do meu tio. Ah, que beleza. Tio Morazinho, que era o dono do terreno, que vendeu o terreno ao Estado e o Estado construiu o Estádio Rei Pelé. E antes disso, tinha os bingos. Sim, os famosos bingos, é verdade. Eu ficava lá no bingo marcando também. Quer dizer, eu conheço aquele terreno desde a época que foi do meu tio, dos bingos e do estádio. Que coisa linda, rapaz, que coisa linda. E o esporte ficou fazendo parte da sua vida o tempo todo, independente de você ter sido e ainda está, por exemplo, no Complexo Sesmac, onde você sempre cuidou da parte de comunicação de uma maneira muito boa. Isso mexe com você também, não mexe? Mexe porque além desse lado do esporte que eu abracei esse tempo todo, 50 anos lá dentro, claro. A gente procurou exatamente fazer uma outra atividade. Já coordenei a comunicação da Câmara de Vereadores. Perfeito. Já fui comunicação na Assembleia Legislativa, já fiz comunicação no governo do Estado, na Secretaria de Saúde. Então, eu resolvi fazer uma coisa diferente, que foi a educação. A educação, e quem me levou para o SESMAC em 2002, no dia 5 de novembro de 2002, ou seja, agora em novembro, completando 20 anos de SESMAC, foi o ex-prefeito de Maceió, com quem eu trabalhei, fui secretário de comunicação na prefeitura de Maceió, e depois ele me levou para fazer uma coisa diferente. Exatamente. O doutor João Sampaio, e que eu fui para lá. Que é uma figura, eu peço a você que leve meu abraço para ele. Diga que eu estou com saudade, que vou a gente dizer precisa ele, sim. fazer alguma coisa, inclusive. Me diga uma coisa, Jorge, eu não posso deixar de lhe perguntar isso. Como é que você avalia a questão do futebol hoje em relação àquele futebol maravilhoso, não só o futebol de jogar, de grandes jogadores, mas o futebol espetáculo, que não tinha brigas, não tinha essas loucuras, como a gente viu acontecer agora no CSA, por exemplo. Não tem nada a ver uma coisa com outra. Como é que você enxerga, meu amigo? Quando você faz a pergunta, e eu vou responder lembrando de um detalhe. Quando eu começo e puxo esse assunto em relação ao passado e ao presente, o pessoal me considera um dinossauro dentro dessa questão do esporte, por tudo que a gente já viu e já passou. Sim. Eu para ser sincero, gostava muito mais do esporte praticado, do futebol no passado, do que o futebol praticado hoje. Tanto é que nós estamos há 20 anos sem ganhar uma Copa do Mundo. É verdade. A última foi 2002. Em 2002. Exatamente. Então nós estamos indo agora para uma Copa com 20 anos da anterior
e a gente não ganhou mais título nenhum, muito pelo contrário, perdeu até uma Copa aqui no Brasil, e de 7-1 contra a Alemanha ninguém esquece. Esse famoso 7-1 ninguém vai esquecer, nunca. Ninguém esquece. Então, o que você sentiu naquele dia? Uma revolta. Uma revolta e achando que a gente assumir um lado de fraqueza. Um país com a história que tem o Brasil, com os títulos conquistados, com jogadores, com o Pelé, com o Rivelino, com o Gerson, com o Clodoaldo. Com grandes técnicos. Com grandes treinadores técnicos de futebol. E a gente toma 7-1 da Alemanha e perde uma Copa do Mundo disputada no Brasil, onde foi investido muito dinheiro para a construção de arenas, de estruturas e tudo mais, e a gente não dá uma resposta. Foi muito chato. Perder ainda vai lá. Agora, perder do jeito que perdemos... Foi muito chato, foi muito ruim. Então eu prefiro o futebol do passado, porque era o futebol da técnica e da arte. Hoje é o futebol da força, da briga em campo e fora dele, e do árbitro de futebol que não decide mais nada sozinho, tem que depender de um VAR, do homem que está lá em cima para decidir. Exatamente, eu ia lhe perguntar sobre essa ciranda enorme que existe de técnicos hoje. Você não sabe se um técnico demora 2 perdas, porque não se conta mais por tempo, né? O time perdeu 2 vezes, 3 vezes, 4 vezes, 5 vezes, troca o técnico. Como é que você vê isso? Essa semana a gente... quase que tem mais uma situação desse jeito, com o técnico do CSA. O Alberto Valentim, ele é um técnico que esse ano já ganhou uma Sul-Americana com o time do Atlético Paranaense. Perfeito. Então ele conhece. Claro que conhece. Veio para cá, para o CSA, e em 7, 8 jogos que ele comandou, ele ganhou 1, empatou alguns e perdeu alguns. E já andaram falando em tirar o treinador em função dos resultados, porque o treinador vive de resultado. Geraldo, é mais fácil você tirar o técnico que tirar 30 jogadores. Não tenha dúvida. Não tem como você botar para fora 30 e indenizar. Não. Mas o Omar Coelho, presidente do CSA, ele teve muita sabedoria nesse momento de pressão. Ele disse, eu não sou daqueles que tem que demitir um treinador porque em 7 jogos ele ainda não resolveu o problema do clube. Então tem que se esperar um pouco mais, dar um pouco mais de tempo. Você não vai esperar o resto da vida, mas tem que dar um pouco mais de tempo. Agora, virou moda. A gente não está falando só aqui do CSA ou do CRB, não. Parece que virou moda no Brasil. Geral. Quando você olha, não é mais, mudou o técnico, não é mais. Por quê? Porque perdeu 1, 2 jogos e por aí vai. Quantas vezes o Flamengo, o grande clube do Flamengo, andou aí contratando, dispensando, exatamente. Não vai dar certo. A outra coisa que eu queria te perguntar também, em relação ainda a esse assunto técnico, essa ciranda de estrangeiros, de técnicos estrangeiros, será que nós não temos gente competente suficiente para aguentar o futebol brasileiro? Temos. Claro que nós temos, sim. Agora, eu vou ser sincero com você que está acompanhando o programa, eu não sou contra, tá certo? Eu não sou contra. Eu não estou dizendo que eles vão ensinar a gente alguma coisa. Não é isso. Que eles são melhores do que os nossos, não é isso. Mas eu acho que é uma outra mentalidade. Uma renovação também. É uma renovação. O cara que está vindo da Europa vai tentar colocar em prática aqui o que se faz na Europa. E dá exemplo, né? Dá um exemplo. Por exemplo, Abel Ferreira. Não, também não sou contra, não. Abel Ferreira do Palmeiras, o português, que está ganhando tudo. É verdade. O Jesus que deu exemplo aqui. O Jorge Jesus, que ganhou título, a última Libertadores do Flamengo foi em 2019 com o Jorge. Onde é que está a voz do meu amigo Jorge Moraes? Hoje na Rádio Gazeta. Na Gazeta. Na Gazeta FM 98.3. Mudou a antiga Gazeta AM, né? Migrou para a FM. Nós estamos lá, inclusive com um programa no final da tarde. Pois é, isso que eu ia te perguntar, porque às 5 horas você tem programa. De 17 às 19 horas a gente tem um programa com toda a equipe de esportes. De comentários, entrevistas, convidados, informações do futebol pelo Brasil, em Alagoas, com companheiros como Valmari Vilela, Antônio Torres, com Arivaldo Maia, o Arno Oliveira,
Tem muita Jorge, gente boa lá, viu, na do equipe. mesmo tempo que eu, ou um pouco mais, eu tenho talvez um pouco mais, onde a gente se grudava no rádio para ouvir a narração do futebol. E a gente criava a imagem do futebol. Eu tenho saudade desse tipo de saber futebol. Você não tem, não? Apesar da televisão? Tem, e tem mais um detalhe. Muita gente encontra assim na rua e diz assim, às vezes eu acho até que aquela pessoa está querendo fazer uma média. Uma caridade comigo. Aí diz assim, olha, eu estava vendo o jogo pela televisão, mas eu estava ali ouvindo. Aí o cara comigo, olha, está fazendo uma caridade. Só que o cara diz assim, você disse até isso. O cara diz o que eu disse na hora. Eu digo, então o cara estava ouvindo mesmo, não era só uma caridade, não, ele estava ouvindo. Então, eu acho que ainda, para os mais antigos especialmente, ainda existe aquele desejo de ver, mas ouvir aquele pessoal que ele é acostumado a ouvir, aquele que está... Rapaz, a necessidade da velocidade, de falar com velocidade, mas ser entendido com tudo e com todos. Olha, eu sou do tempo em que eu ouvia futebol por Ari Barroso. Que quando saía um gol, ele tocava uma flautinha. Você ouvia na época de Ari Barroso, depois você foi para Jorge Cury, Valdir Amaral, todos eles, esse pessoal que já está no céu, né? Todo esse pessoal. É verdade. Mas que o rádio não consegue sair de dentro do cara. Não consegue, não. Não consegue. Aliás, às vezes eu digo, eu vou parar com isso, eu não aguento mais estar em futebol e em campo, em programa. Aí quando chega na hora de parar, aí eu digo, rapaz, dá para ficar mais um pouquinho. Jorge, agora eu vou aproveitar que nós estamos no finalzinho dessa entrevista, infelizmente, mas eu vou aproveitar e dizer que você tem 1 minuto para dizer a ele o que você quiser. Olha, eu vou dizer o seguinte, com os meus parabéns pelos 50 anos. Tá bom, olha, a gente tem que aproveitar muito os momentos que são oferecidos. Um momento como esse, para poder dizer um pouquinho, falar um pouquinho da minha vida, com 68 anos de idade, 50 anos na imprensa de Alagoas, de ter participado de Copa do Mundo, de Copa América, de Copa das Confederações, de ter ido lá, para mim é gratificante porque o rádio proporcionou tudo isso. Foi o rádio quem fez isso. Eu ter passado em secretaria, em setor de comunicação e tudo mais, não foi porque o cara me achou engraçado e interessante, é porque a gente conseguiu fazer um nome no rádio e o rádio fez isso e ofereceu essa oportunidade na nossa vida. Então, Geraldo, você... Espero daqui a 50 anos estar dizendo que quando eu fiz 50 anos de imprensa, como eu costumo dizer, eu fiz no mês que participei do programa do Geraldo Câmara. Que coisa boa, foi uma honra para mim. Isso para mim é uma história. Não, mas foi uma honra para mim, sinceramente, e eu vou querer ver você muitas outras vezes, não aqui só, na TV Cidadã, na Rádio Senado Cidadã e aqui. Tá certo? Muito obrigado. Obrigado a você. Aí, como diz o Dr. João Sampaio, um beijo no seu coração. Muito obrigado. Obrigado mesmo, viu, Jorge? Um grande abraço a você. E obrigado por ter vindo.